Eu sou o professor Maicon Silva e esse é o canal Os Experts. É aquele canal que a mãe assiste quando está desesperada, quando está preocupada com o filho na escola, né? Quando está nervosa, porque o filho está com nota ruim, o filho está sofrendo dificuldades. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum, um tema que acontece com muita gente, que é o seguinte, a questão do desinteresse escolar. Como que é isso? Eu vou adivinhar um negócio aqui. Eu tenho certeza que no finalzinho do ano passado, ou até no comecinho desse ano, você foi na escola, aí você sentou para conversar com o diretor, com o coordenador, e o cara olhou para você, ou a moça, né, e falou assim, olha, seu filho é muito inteligente, seu filho é muito capaz, a inteligência dele é perfeita, mas ele é um cara desinteressado. Já escutou isso do seu filho? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você quais são os motivos desse desinteresse escolar, no que ele pode repercutir e até como que a gente pode solucionar esse tipo de problema, tá certo? Então olha só, vamos pensar aqui um detalhe. Quando o professor fala isso para você, você tem a impressão de que isso é uma característica biológica, é uma característica inata, né? O professor chega e fala assim, olha, o seu filho é desinteressado, parece que ele nasceu desinteressado. Né? Parece que é uma coisa que está lá no código genético dele. E isso não é verdade. A gente vai ver que tem vários fatores aqui que explicam esse processo de desinteresse. Nesse vídeo eu vou mostrar que isso não é verdade. E para te explicar isso, eu ainda vou usar uma base teórica de um psicólogo chamado Henri Vallon. Só que assim, eu também não vou te explicar 100% detalhadamente como que é a teoria desse psicólogo, porque não é o objetivo do nosso vídeo. Aliás, se você quiser que eu explique, até explico. Você faz os comentários aí que a gente monta um vídeo só sobre isso, tá bom? E aí o que vai acontecer? Deixa eu adivinhar de novo. Ele não era desinteressado assim quando ele entrou na escola, né? Por que eu tô falando isso? Quando a gente observa uma turminha de criança de 2, 3, 4 anos de idade, geralmente o problema que os professores têm é que eles são eufóricos. Eles querem fazer a atividade muito rápido, eles querem mostrar a atividade dele, quer mostrar para a professora, quer mostrar para você. Sobre o seu filho, nessa etapa, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, 5, você deve ter ouvido muitas vezes várias reclamações, talvez, mas nenhuma sobre desinteresse. O professor reclama que ele é inquieto, que ele não para sentado, que ele é custoso, que ele briga com os coleguinhas, mas nunca sobre o desinteresse. E por que então que uma criança, quando ingressa na escola, ela é super interessada, super engajada, e à medida que o tempo passa, ela vai perdendo esse interesse? Olha o que acontece. No início do desenvolvimento psicológico de uma criança, a aprendizagem dela é muito afetiva. Como que isso funciona? Um bebezinho, ele tem movimentos reflexos, uns espasmos musculares assim descoordenados, e à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a selecionar aqueles gestos que chamam mais a atenção de quem cuida dele. Geralmente quem? A mãe. Não é? E isso cria um vínculo afetivo muito, muito, muito forte entre a mãe e o filho. Quando você pega a criança e leva para a escola, aí cada família faz uma escolha, né? Tem família que leva com 2 aninhos, tem família que leva até antes para os berçários, tem família que espera a criança completar 4 anos para colocar na escola, né? Mas de qualquer forma, quando você coloca essa criança na escola, ele vai ter que aprender a ter uma outra relação na escola. Mas veja, ele só convive num ambiente muito íntimo, que é o da família, da casa dele. Então só convive com pai, com mãe, com vó, com irmãozinhos. Então é um vínculo muito estreito, um vínculo familiar. Quando ele vai para a escola, ele projeta essa relação familiar dele lá na escola. Eu não estou dizendo que a escola vira a família do menino, que a professora assume um papel de família, não. Mas o sentimento que ele tem em relação à escola é uma projeção desse vínculo afetivo que ele tem com a família. Olha como é que isso é interessante. E aí o que vai acontecer? Quando ele vai fazer as atividades lá da escola, ele faz isso com muito engajamento. Por quê? Porque ele quer pegar aquela atividade e quer mostrar para a mãe dele, quer mostrar para a professora como que ele fez uma tarefa tão bonita, como que ele fez uma tarefa tão interessante, como ele é bonitinho, como ele é perfeito, ele quer chamar atenção. E ele procura chamar atenção através dessas atividades que ele faz na escola. Mas na medida que a criança vai crescendo, ela vai separando esse vínculo. Como assim? Ali em torno dos 6 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos, a criança começa a entender que escola é escola e família é família. Então ele vai perdendo, ele vai desmembrando esse vínculo entre a escola e a família. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ele começa a ter uma noção melhor do espaço social onde ele vive.
Então ele começa a ter vínculos fortes com o coleguinha, ele começa a ter um desenvolvimento muito particular da autoestima. Parte do desenvolvimento desse autoconceito dele, da autoestima, está no pertencimento a grupos. Então percebe o seguinte, que essa vontade, esse desejo de agradar a família, ele vai ficando de lado e ele vai começando a ser substituído por outros tipos de vínculo, como com a família, por exemplo, ou com a escola, por exemplo, com os coleguinhas, com quem ele brinca, que time que ele torce, que videogame que ele gosta. Então tudo isso vai fazendo ele pertencer a certos grupos e isso toma uma importância muito grande na vida dele, né? E então o que acontece? O engajamento que o estudante tinha era um reflexo do vínculo que ele tinha projetado da família para a escola. À medida que ele está crescendo, o engajamento está diminuindo. A tendência é essa. Por quê? Porque ele está pertencendo a novos grupos. Então, na medida que ele não quer chamar a atenção tanto da família mais, então para que ele vai mostrar uma atividade linda, uma atividade muito bonitinha? Ele vai parando de achar graça, na verdade, nesse tipo de repercussão. Por quê? Porque ele está criando uma autoestima própria, uma autoestima dele, que não está necessariamente associado com aquilo que a família quer dele, não é isso? E aí o que vai acontecer? Quando isso vai migrando para a adolescência, a tendência é que isso vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque o adolescente vai tendo outras preocupações. Você imagina, a criança começa a entrar na puberdade, ele vai começar a se preocupar se ele é bonito, se ele é feio, se ele é desejado, se ele não é desejado. Então, isso é um momento que o Vallon chama inclusive de crise. Ele tem uma crise. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. E aí ele está num momento de descoberta de quem ele é. Ele está formando a identidade dele. E aí nós vamos prestar atenção numa coisa. Quando eu falei isso, eu tenho certeza que você pensou assim, uai, mas tem pessoas que tem meninos que são super engajados na escola, mesmo na adolescência. Tem estudantes que nunca perdem interesse, tem estudante que sempre faz questão de ser nota 10. Por que isso acontece? Você lembra que eu te falei que ele está formando a identidade dele? Aí, em relação ao desempenho escolar, você vai ter uma complicação, que é o seguinte, olha só. Ele pode pegar o desempenho escolar dele e agregar na personalidade dele, e aí ele vai fazer questão de ter um bom desempenho mesmo. Por exemplo, se você perguntasse para mim, quando eu tinha 12 anos de idade, quem é você? Eu sou Maicon, eu sou da religião X, eu pertenço à família Y, eu torço pro time tal, eu gosto da música tal, eu frequento tal espaço e eu sou um bom aluno. Se a criança, se o adolescente incorpora o desempenho escolar enquanto um fator da personalidade dele, a tendência é ele ser engajado. Por quê? Porque ele vai fazer questão de ser bom na escola. Por quê? Porque isso vai alimentar a vaidade dele. Outro tipo de estudante, outro tipo de criança, de adolescente, não necessariamente ele incorpora esse engajamento na personalidade dele. Ou seja, ele da religião X, da família Y, torce pro time tal, gosta do videogame tal, gosta da música tal, e ele não pega o desempenho escolar e associa isso com a identidade dele. E aí, nessa ocasião, para ele, se ele passar de ano, tá bom. Se ele tirar a nota acima da média, ninguém colocar ele de castigo, ninguém brigar com ele, enfim, para ele já vai estar bom, né? E aí você ainda tem um terceiro tipo de personalidade que se mostra mesmo forte na adolescência, que é aquele indivíduo que é opositor. Então tem alguns tipos de construção de personalidade onde a pessoa se torna opositor. O que isso quer dizer? Ele renega qualquer figura de autoridade. Então, quando a mãe tenta dar um conselho, ele tende a rejeitar. Quando o professor fala alguma coisa, ele tende a rejeitar. Por quê? Porque expulsando o outro dele mesmo, ele afirma a própria personalidade, né? É uma composição que a gente costuma chamar de opositor, tá bom? Aí, olha só, quando eu falei do tipo 1 dessa construção de personalidade, você deve estar pensando, nossa, que maravilha, né? Que sonho seria eu ter um filho que é super engajado, que o desempenho escolar faz parte do autoconceito dele, faz parte da autoestima. Mas isso não necessariamente é bom. Por quê? Porque como eles passam a se preocupar demais com o desempenho escolar, eventualmente, e dependendo da forma que a família dele cobra ele, dependendo da forma que a escola cobra dele, ele pode ficar tão ansioso em ter um bom desempenho que ele pode ficar intolerante à frustração de eventualmente não se sair bem. Então, quando ele tira uma nota 9, ele já fica super chateado porque não foi 10.
Ou então ele se saiu muito bem, mas o colega dele saiu melhor, aí ele fica com a autoestima fragilizada, fica nervoso, fica irritado, fica frustrado. Então o que acontece? Esse tipo de situação pode conduzir a um quadro de ansiedade, por exemplo, e pode inclusive roubar o desempenho escolar dessa criança, desse adolescente. Então tudo isso tem que ser observado com muito cuidado. Ah, não, mas então, para aquele indivíduo que o desempenho escolar é indiferente, ele nunca vai dar certo, ele nunca vai funcionar, ele vai ser sempre um estudante de ruim, ele não vai conseguir passar no vestibular, ele não vai conseguir fazer faculdade, ele não vai arrumar um bom emprego. Não é verdade. Por quê? Esse problema do engajamento, ele costuma melhorar quando o indivíduo percebe a necessidade de sobrevivência. Então veja aqui um detalhe. O ideal, conforme os teóricos da educação, quem pensa na educação, o ideal é que a gente estudasse para ter um aprimoramento moral, para ter um aprimoramento intelectual e para ter uma melhor interação social, né? Um aprimoramento social. Esse deveria ser o motivo pelos quais a gente estuda. Mas na verdade, na prática mesmo, não é. Geralmente a gente cobra estudo dos nossos filhos, cobra estudo dos nossos alunos, porque a gente pensa que o estudo está associado à sobrevivência, ou seja, tem que estudar, tem que ser um bom estudante no ensino fundamental, para ser um bom estudante no ensino médio, para ser um bom estudante no ensino superior, para conseguir passar no concurso, para ter um emprego muito bom, enfim. E o estudante, se você pensa isso, o seu filho também vai perceber isso. À medida que ele começar a se confrontar ali com a necessidade, a expectativa de trabalhar em alguma coisa, com a expectativa de repente, precisar fazer algum tipo de trabalho, vai naturalmente engajar ele em procurar melhorar o desempenho na escola. Então isso vai ser natural, ele vai perceber que ele precisa estudar para passar no vestibular, para arrumar um bom emprego, para passar no concurso, e naturalmente ele vai voltar a ter um interesse pela escola. Isso vai funcionar para esse indivíduo cujo desempenho escolar é indiferente, e vai funcionar para aquele opositor também, do mesmo jeito. Essa personalidade opositora, ela não é necessariamente ruim, né? Ela forma indivíduos críticos, né? Indivíduos que são questionadores, mas no fim das contas ele percebe que ele precisa sobreviver e começa novamente a procurar se aprimorar em alguma área do conhecimento, estudar, fazer faculdade, etc. E não necessariamente, nenhum dos três vai ter necessariamente um desempenho melhor do que o outro, né? Todo mundo, quando precisar sobreviver, vai se engajar em estudar e vai dar certo. Então, a discriminação dessas três personalidades, não necessariamente ela provoca nenhum tipo de prejuízo e tal. O que vai gerar prejuízo é uma repercussão que está além dessa questão do tipo da personalidade que o seu filho tem. O que é isso? Olha só. Esses perfis não dizem muita coisa, mas olha aqui. Quando ele está associado com outros problemas, ele pode gerar um tipo de desinteresse que esse sim é de difícil superação, que é o seguinte. Você imagina a situação daquele estudante assim, ó, ele não está nada engajado, ele não quer saber de escola, ele não tá afim de estudar, e aí você colocou ele para fazer tarefa de casa. Aí ele sentou para fazer tarefa de casa. Vamos supor que o professor elencou um conteúdo X lá para ele exercitar em casa. Aí ele teve a oportunidade de copiar essa tarefa já feita por outro colega. Mandou para ele no WhatsApp. Se ele copiou a tarefa no lugar de fazer, a tendência é que ele não treine o suficiente aquele conteúdo. Perfeito? Aí isso aconteceu hoje, isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E ele vai acumulando fragilidades no que a gente chama de base teórica. Então eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você entender. Olha só. Imagina que uma professora qualquer resolveu fazer uma revisão com os alunos do 7º ano sobre operações básicas. Aí ele pegou e ensinou os estudantes a somar números inteiros ou números decimais, para traduzir numa linguagem mais comum, número sem vírgula e número com vírgula. Aí o professor passou um tempo ensinando isso, exercitando com os alunos e tal, e resolveu cobrar numa prova. Aí o seu filho pegou e ele treinou direitinho somar os números sem vírgula, e não treinou direitinho os números com vírgula. Na hora da prova, o professor colocou 10 questões, 7 delas com número sem vírgula e 3 delas com número com vírgula. Ele vai acertar 7 questões e vai errar 3. Quando você receber o boletim dele, ele vai ter tirado 7. Você vai olhar e falar, ok, nota boa, meu aluno, meu filho conseguiu, beleza, atingiu a média, tudo certo. Só que o que é o problema?
ele vai deixar de aprender a fazer conta com esses números com vírgula. Isso, o que se formou aí? Uma lacuna na base teórica. Ele devia ter uma base teórica sustentada, mas essa base teórica tem uma lacuna. Aí isso aconteceu hoje, aconteceu com outro conteúdo amanhã, aconteceu depois. Quando você acumula muitas lacunas dessa de base teórica, vai chegar um momento que ele vai estudar um conteúdo mais complexo, lá no ensino médio, por exemplo, e aí ele vai estar com a base teórica tão cheia de lacunas que ele vai ter uma dificuldade enorme de entender aquele conteúdo que o professor está trabalhando. E pode acontecer, inclusive, um outro problema. Ele pode entender o conteúdo que o professor está falando, mas quando ele vê a demonstração do professor, entende perfeitamente. Mas quando ele vai fazer sozinho, ele começa a errar as questões que exigem aquela base teórica que ele não adquiriu. O que vai acontecer? Ele vai se sair mal. Aí ele vai se sair mal, a escola vai cobrar dele, a família vai cobrar dele. Num determinado momento ele vai tentar estudar, mas ele não vai dar conta de sair do lugar. Ele não vai conseguir desempenhar, entender aquele conteúdo, mesmo se ele estiver estudando. Aí vai ser aquela hora que você coloca seu filho para estudar, ele passa um tempão estudando e vai lá e sai mal na prova do mesmo jeito. E qual é o problema que isso vai provocar? A repetição de um quadro como esse vai fazer com que a criança, o adolescente, ele passe a deixar de acreditar que ele é capaz de aprender. E vai ser nessa hora que ele vai falar a frase do tipo: matemática não é pra mim, eu odeio matemática, eu detesto esse conteúdo, eu nunca vou fazer nada que exija matemática, eu vou fugir da matemática pro resto da minha vida. Eu estou falando aqui de matemática, mas isso acontece do mesmo jeito para a química, para a física, para a biologia, às vezes para o português, né? O professor está ensinando lá uma análise sintática, por exemplo, e o aluno não sabe o que é um verbo, não sabe o que é um substantivo. Aí ele vê o professor fazendo, entende mais ou menos, vai fazer sozinho, não consegue, tira nota ruim na prova. Ele passa a deixar de acreditar que ele é capaz. Isso é o impacto na autoestima. E aí veja um detalhe. Se você não acredita que você é capaz de fazer algo, não tem discurso nesse mundo que te convença a fazer aquela coisa por prazer. Não é verdade? Se a criança, se o adolescente não acredita na capacidade que ele tem de aprender aquele conteúdo, ele vai ser desmotivado mesmo. E aí sim, você formou um tipo de desmotivação que vai atrapalhar ele de verdade. Aí vai provocar um impacto no desempenho escolar que sem intervenção ele não vai conseguir superar. Tudo bem? Então isso é um impacto muito sério no engajamento, no interesse dele pela escola. Tem outros fatores também. Por exemplo, existem problemas de natureza afetiva que destroem o engajamento do aluno. Por exemplo, imagina que a criança chega, senta na sala de aula e ele não interage bem com o professor, não interage bem com os colegas de sala, por exemplo. Ele vai se sentar num ambiente absolutamente desconfortável. E se ele está num ambiente absolutamente desconfortável, ele não vai querer, ele vai tender a negar, a rejeitar qualquer coisa que venha desse ambiente desconfortável. Então a má interação afetiva de um aluno, por exemplo, dentro de uma sala de aula, pode provocar um impacto terrível na autoestima dele e também no engajamento, no interesse dele pela escola. Outra coisa que pode acontecer também é um problema na interação afetiva entre o professor e aluno. Ele gosta da escola, gosta dos colegas, gosta do ambiente, mas aquele professor da matéria tal ele detesta. Aí quando ele não aguenta, não gosta do professor, quando ele já teve algum tipo de rusga, alguma coisa que ficou mal resolvida, quando ele se sente perseguido, por exemplo, isso vai gerar uma falta de engajamento dele naquela disciplina. E aí agora veja o problema. Se ele não tem um engajamento por conta de mal interação com os colegas e má interação com o professor, se ele não está interessado, vai se formar o quê? As lacunas na base teórica. E se gerar lacuna na base teórica, você vai ter um impacto na autoestima. Esse impacto na autoestima vai provocar mais baixo desempenho, que vai provocar mais impacto na autoestima, ou seja, percebeu que vira um ciclo vicioso? Cada vez que ele tem um evento de mau desempenho, isso impacta a autoestima dele, que gera mais mau desempenho, que impacta a autoestima de novo. Então isso é um tipo de ciclo que se você não quebrar, se você não interferir, se você não solucionar esse problema, o estudante vai entrar num vórtice e ele nunca vai conseguir sair desse estado de baixo desempenho escolar. Então qual é a conclusão desse vídeo, gente? O desinteresse ele não é uma característica inata, ele é um problema de natureza pedagógica. E se é um problema de natureza pedagógica, ele pode ser resolvido e ele precisa ser resolvido.
A gente vai discutir muitos outros assuntos aqui nesse canal e a gente vai chegar no ponto onde a gente vai discutir alguns fatores que podem ajudar a melhorar esse interesse do aluno pela escola, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam a priori é isso. Não é uma característica inata, não é uma coisa biológica, é uma coisa de natureza pedagógica, é uma coisa construída e que a gente sim pode interferir, pode resolver, inclusive você que é mãe, tá certo? Então é isso, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu quero pedir a vocês o favor, se você ficou com alguma dúvida dos temas que eu toquei aqui nesse vídeo, ou se você quer sugerir um vídeo, se você está sentindo algum desconforto, está sofrendo por causa de alguma coisa, se tem alguma dor que você não está conseguindo resolver em relação ao desempenho escolar do seu filho, deixa aqui no comentário, tá? A gente vai fazer um vídeo que vai tentar te ajudar, tá certo? Muito obrigado, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Tchau!